Imagine a cena: um pai rouba 2,8 milhões de rublos economizados pelas próprias filhas e some com a amante. Mas as gêmeas? Apenas sorriram com um ar de quem sabe mais do que aparenta. Mãe, relaxa. A gente já resolveu. O que minhas filhas de 17 anos fizeram a seguir me deixou sem palavras. Eu sou Clara Markova, e sempre achei que tinha uma família perfeita. Até aquela manhã de terça-feira, quando minha vida desabou de vez. Estava na cozinha do nosso apartamento em Kinki, tomando um café já frio enquanto checava os aplicativos do banco, rotina de sempre. Do lado de fora, o sol de maio brilhava, crianças gritavam no pátio da escola. Tudo parecia tão normal, tão tranquilo. Abri a conta de poupança das meninas, esperando ver aquele número que representava anos de sacrifício. 17 anos de trabalho duro como contadora, bicos intermináveis, cada centavo contado, roupas compradas em brechós, férias. Nem lembrava quando tinha tirado as últimas. Tudo por um futuro, para que Liz e Natasha, minhas gêmeas, pudessem estudar em uma boa universidade sem se afogar em dívidas como eu um dia fiz. Mas quando o aplicativo carregou, meu coração gelou. Saldo, zero. Zero absoluto. Passei a mão nos olhos, achando que era algum erro do sistema. Atualizei a página. 1, 2, 3 vezes. Aqueles zeros me encaravam, cruéis, como uma piada do destino. Minhas mãos tremiam tanto que a xícara escorregou, estilhaçando-se no chão. 17 anos. 17 anos economizando cada moeda, abdicando de tudo, e agora, nada. Nenhum vestígio. Peguei o telefone e liguei para Boris, meu marido há 20 anos. O assinante não está disponível. Tentei de novo. Mesma coisa. Uma pressão no peito me sufocava. Boris, me liga agora mesmo, consegui balbuciar na caixa postal. A poupança, o dinheiro, tudo sumiu. Desliguei e fiquei olhando para a tela, como se, por milagre, os números voltassem a aparecer. Mas milagres não acontecem. Foi então que ouvi passos. Liz e Natasha chegavam para o café da manhã antes do colégio. Como contar para elas? Como explicar a duas adolescentes que seu futuro acabará de ser destruído? Bom dia, mãe, disse Liz, jogando a mochila na mesa. Era minha cara em versão jovem, cabelos escuros, olhos sérios, sonhando em entrar na faculdade de medicina da Sechenov. Sonhando. Natasha entrou atrás, como sempre grudada no celular. Nossa gênio da computação, que vivia programando, consertando, hackeando por diversão. Sonhava com um curso de ciência da computação. Agora, esses sonhos pareciam inalcançáveis. Devem ter notado meu desespero, porque pararam e me encararam. Mãe, o que aconteceu? Perguntou Natasha, afastando o telefone. Abri a boca, mas as palavras não saíram. Como dizer que tudo pelo que lutamos havia desaparecido? A poupança, o dinheiro da faculdade de vocês, não existe mais, consegui soltar. Esperei pelos gritos, pelas lágrimas, pela revolta. Mas, em vez disso, algo inesperado aconteceu. Elas trocaram um olhar. Não era o pânico que eu imaginava, nem a desesperança. Era outra coisa. Algo que me deixou com um nó no estômago. Sorriram. Mãe, não se preocupe, disse Liz, com uma calma que me assustou. A gente dá um jeito nisso. Como assim, dão um jeito? Perguntei, enxugando as lágrimas. Do que estão falando? Natasha sentou ao meu lado e deu um tapinha no meu ombro, como se ela fosse a adulta e eu, a criança. Confia em nós. Vai dar tudo certo. Olhei para elas, perdida. Era o pior dia da minha vida, e elas agiam como se soubessem de algo que eu ignorava. Pior, não pareciam nem um pouco surpresas. Meninas, eu não entendo, minha voz falhou. Era o dinheiro do futuro de vocês. Tudo foi embora. Seu pai não atende, e eu não faço ideia do que fazer. Elas trocaram outro olhar. Dessa vez, vi algo nos olhos delas que me arrepiou, não era tristeza, nem medo. Era satisfação. Mãe, Natasha baixou a voz, tem coisas que você ainda não sabe. Coisas que descobrimos sobre o papai. Que coisas? Perguntei, já pressentindo a resposta.
Mas antes que pudessem explicar, pegaram as mochilas e se dirigiram à porta. A gente vai atrasar para o colégio, disse Liz. Mas não se preocupe com o dinheiro. Prometemos, tudo vai voltar ao seu lugar. E saíram, me deixando sozinha entre os cacos da xícara quebrada, os zeros na tela e uma pergunta martelando na cabeça: o que diabos minhas filhas sabem que eu não sei? O resto do dia foi uma tortura. Liguei para Boris 17 vezes. Sempre a mesma resposta: o assinante não está disponível ou fora da área de cobertura. A cada tentativa, a angústia aumentava. Não conseguia me concentrar em nada, só atualizava o aplicativo do banco, como se, por mágica, os números voltassem a aparecer. Quando as meninas chegaram do colégio, eu já estava um farrapo, andando de um lado para outro como um animal acuado. 2 vezes liguei para o banco. 2 vezes ouvi a mesma coisa: o acesso à conta havia sido feito pelo titular legal, mediante procuração notarizada. Seu marido, Boris, sacou tudo até o último centavo. Mãe, você está horrível, disse Natasha ao entrar. Comeu algo hoje? Não. Como pensar em comida quando a vida desmorona? Senta aqui, Liz me guiou até o sofá. Precisamos conversar. Sentaram-se à minha frente, sérias. Os sorrisos enigmáticos da manhã haviam desaparecido. Agora, seus rostos transmitiam uma gravidade que mudaria tudo. O que você vai ouvir agora vai doer, começou Natasha, abrindo o notebook. Mas precisa saber a verdade sobre o papai. Meu coração já estava partido, mas algo me dizia que estava prestes a ser esmagado. Liz suspirou fundo. 3 meses atrás, eu digitava um trabalho de história no computador do papai porque o meu tinha travado. Sem querer, abri o e-mail dele em vez das configurações da impressora. E vi as mensagens. Centenas delas. De quem? Perguntei, embora já soubesse. De uma mulher chamada Arina Sokolova. Esse nome foi como um tapa. Eu a conhecia. Gerente de projetos na empresa de construção do Boris. Jovem, bonita, recém-formada. Vira ela em um evento da empresa, rindo das piadas dele, enquanto ele a observava com um olhar que agora fazia todo sentido. Natasha virou o notebook para mim. Guardamos tudo antes que ele apagasse. Olhei para a tela, e o mundo desabou de vez. Mensagem após mensagem entre meu marido e aquela mulher. Sinto sua falta. Não vejo a hora de te ver hoje. Nosso futuro juntos. Cada palavra era um soco no estômago. Continue rolando, sussurrou Liz. E eu continuei, mesmo que cada linha fosse uma facada. A troca de mensagens durava 7 meses. 7 meses em que meu marido jurava amor a outra. 7 meses planejando uma nova vida enquanto eu me matava de trabalhar para garantir o futuro das minhas filhas. Mas o pior ainda estava por vir. Olha este e-mail de semana passada, disse Natasha, apontando para uma mensagem de 5 dias atrás. Li em voz alta, com a voz trêmula: Arina, hoje transferiu dinheiro. Os 2,8 milhões da poupança das meninas mais 900 mil da reserva. Está tudo na nossa conta conjunta. Logo começaremos nossa nova vida em Sochi. Assim que eu contar para Clara. Mal posso esperar. E ainda tinha mais, ele não só queria se casar com você e começar tudo do zero, disse Natasha, com uma calma que me gelou o sangue. As meninas vão entender com o tempo. Não conseguia respirar. Literalmente. Meu marido não estava apenas me traindo. Ele havia roubado o futuro das nossas filhas para construir uma nova vida com a amante. E isso não era tudo, acrescentou Lisa, com uma voz tão suave que pareceu um golpe de faca. Ele se preparou por meses. Já deu entrada em um apartamento à beira-mar. Transferia o dinheiro aos poucos, em quantias que você não notaria. Olhei para as minhas filhas através das lágrimas. Há quanto tempo vocês sabem? 3 meses, confessou Natasha, sem pestanejar. Tentamos decidir o que fazer. Não queríamos magoar você, mas também não podíamos permitir que ele destruísse nossa família e roubasse nosso futuro. E o que vocês fizeram? Perguntei, embora temesse a resposta. As duas trocaram um olhar, e pela primeira vez desde que aquele pesadelo começou, sorriram. Nós demos o troco, disse Lisa.
Natasha abriu outra aba no notebook. Lembra que eu fiz aquele curso de segurança digital e forense cibernética? Assenti, sem entender aonde ela queria chegar. Pois bem, eu documentei tudo. Cada e-mail, cada transferência, cada mentira. Criei um rastro digital que prova: seu pai cometeu furto e traição. Mas o mais importante, ela fez uma pausa dramática, é que eu encontrei a conta conjunta deles. Onde está o nosso dinheiro? E foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes, acrescentou, com um sorriso que mais parecia o de uma predadora. Digamos que Arina Sokolova vai levar um susto muito desagradável quando tentar acessar esses fundos. Lisa inclinou-se para a frente. Papai acha que é o mais esperto, mamãe. Mas esqueceu de uma coisa crucial. Qual? Perguntei, segurando a respiração. Ele criou 2 filhas que são mais inteligentes do que ele. E nós não vamos deixar ninguém destruir nossa família. Pela primeira vez em 24 horas, não senti apenas desespero. Senti orgulho. Minhas meninas haviam descoberto a traição do pai, mas não se quebraram. Elas contra-atacaram. E agora? Perguntei. Ambas sorriram, e vi nelas uma força que nunca tinha notado antes. Agora, disse Natasha, com uma determinação que me arrepiou, vamos mostrar ao papai que as mulheres da família Markov não se rendem sem lutar. Precisava saber tudo. Cada detalhe de como minhas filhas descobriram a traição de Boris e o que planejaram nos 3 meses em que eu vivi na ignorância feliz. Me contém desde o início, pedi, recostando-me no sofá. Lisa e Natasha trocaram um olhar, decidindo por onde começar aquela história incrível. Foi um domingo, em fevereiro, começou Lisa. Lembra que meu notebook quebrou bem na hora de entregar um trabalho importante de história? Assenti. Aqueles dias tinham sido tensos. Lisa entrara em pânico, achando que perderia todo o seu progresso. Boris ofereceu o computador dele no escritório, dizendo que sairia para resolver os assuntos e que ela poderia usar à vontade. O rosto de Lisa mudou. Só que ele esqueceu de sair da conta de e-mail. Natasha continuou, quando Lisa me chamou para ajudar a revisar o texto, nós duas vimos uma notificação de uma tal Arina. No preview, estava escrito: não consigo parar de pensar na noite passada. Amor, meu mundo virou de cabeça para baixo. Na noite passada. Enquanto eu dormia em nossa cama, achando que meu marido havia se atrasado no trabalho. A princípio, achamos que era engano, prosseguiu Lisa. Tipo, alguém havia digitado o e-mail errado. Mas aí Natasha sugeriu dar uma olhada na pasta enviados. Eu sei que bisbilhotar é errado, interrompeu Natasha, rápida. Mas algo estava muito estranho. Papai andava esquisito há semanas, sempre no celular, sumindo com qualquer desculpa, trabalhando até tarde demais. Lembrei-me de fevereiro. Boris realmente estava distante, mas eu atribuía ao estresse das obras. Ele reclamava de clientes difíceis, de prazos apertados. Até sentia pena dele. O que vocês encontraram nos enviados? Perguntei, embora não tivesse certeza de querer saber. Tudo, respondeu Lisa, seca. Meses de conversas. Fotos que trocavam. Planos para o futuro. E pior, mamãe, ela hesitou. O que ele contava sobre nós? Sobre você. Coisas íntimas, das quais ele não tinha o direito de falar. Natasha abriu um arquivo no notebook. Ele escreveu que você era chata e previsível. Que havia decadido depois dos partos. Reclamava que você trabalhava demais e não lhe dava atenção. Cada palavra era como um tapa. 20 anos de casamento. E era assim que meu marido me descrevia para a amante. Mas o pior, disse Lisa, eram os e-mails sobre o dinheiro. Mostrem, pedi, embora meu coração parecesse prestes a parar. Natasha rolou os arquivos. Aqui, 15 de março. Li, e o sangue gelou. Arina, pensei no que você disse. Tem razão. Precisamos de uma quantia sólida para recomeçar. Tenho acesso a uns 3,7 milhões. Economias para a faculdade das meninas mais nossa reserva. Clara nunca checa os extratos direito. Vou transferindo aos poucos. Ela não vai notar até ser tarde. Ele planejava há meses.
Piora, disse Natasha, sombria. Olha o de abril. Abrir o próximo arquivo me deixou tonta, as meninas vão se virar. São inteligentes, entram em universidades públicas, e a Clara pode pegar empréstimo se precisar. Nossa felicidade é mais importante que os planos delas. Nós merecemos uma nova vida. Meu marido estava disposto a destruir o futuro das filhas por seus caprichos egoístas. Foi aí que decidimos agir, disse Lisa. Não podíamos ficar paradas, assistindo ele arruinar nossas vidas. E o que vocês fizeram? Perguntei, sentindo um tremor me invadir. Natasha sorriu, e por um instante vi aquela menina travessa que hackeava meu tablet para adiar a hora de dormir. Começamos nossa própria investigação. Usei minhas habilidades para rastrear cada movimento digital dele, cada site, cada conta, cada transação. E eu cuidei das provas físicas, acrescentou Lisa. Anotava suas mentiras, gravava ligações quando ele achava que ninguém ouvia. Vocês o gravavam? Exclamei, chocada. Mamãe, precisávamos nos proteger, disse Lisa, firme. Ele estava nos roubando. Precisávamos de provas. Natasha abriu um Excel. Olha, eu rastreava cada centavo. Primeiro, pequenas quantias, como ele planejava. 30 mil aqui, 50 mil ali. Sempre nos dias em que você ficava até tarde no trabalho. Examinei a planilha que minha filha de 17 anos havia criado. Era mais detalhada que qualquer relatório contábil que já vira na vida. Só que papai não contava com uma coisa, disse Natasha, com um sorriso que misturava triunfo e algo assustador. Eu não só rastreava o que ele tirava. Descobri para onde ia. E quando encontramos a conta conjunta deles, completou Lisa, soubemos que podíamos pará-lo. Olhei para minhas filhas, entre o horror e a admiração. O que exatamente vocês fizeram? Ambas sorriram, e em seus olhos vi a mesma determinação que um dia tive eu, quando lutei para entrar na universidade sem um tostão no bolso. Decidimos, disse Natasha, pausadamente, que se papai brincava com nosso futuro, nós lhe mostraríamos como se joga de verdade. Planejando por semanas, continuou, abrindo uma pasta chamada Projeto Justiça. Sabíamos que tínhamos que ser mais espertas que ele. E garantir que nunca mais pudesse nos machucar. Olhei para a tela, atordoada. Minhas filhas adolescentes haviam conduzido uma operação secreta bem debaixo do meu nariz. Primeiro, juntamos provas, explicou Lisa. Reais. Que servissem em um tribunal. Natasha abriu a subpasta com as provas digitais. A tela se encheu de prints, fotos, e-mails salvos, extratos bancários. Tudo meticulosamente arquivado. Aprendi a registrar tudo sem deixar rastros, disse com um sorriso frio. Papai nunca desconfiou que eu documentava cada passo dele. Como você conseguiu acesso às contas dele? Perguntei, a voz trêmula. Papai não é tão esperto quanto pensa, Natasha riu, secamente. Uma senha para tudo, seu aniversário ou a data do nosso casamento. Assim que descobri, entrei em tudo. Meu peito doía. Até as senhas eram ligadas a mim, e mesmo assim ele planejava nos abandonar. Mas as provas digitais não eram suficientes, interveio Lisa, cruzando os braços. Precisávamos entender a verdadeira Arina. Suas intenções. Por isso criei um perfil falso. Seus dedos dançaram sobre o teclado, revelando uma conta com foto de uma mulher jovem, sorridente. Agatha Chikhanova, 25 anos, marqueteira recém-chegada a Moscou. Minhas filhas haviam se infiltrado na vida da amante do pai como sombras. Você enganou a amante do seu pai? Minha voz falhou. Foi surpreendentemente fácil, Natasha encolheu os ombros. Arina adora atenção. Em 2 semanas, ela já me contava tudo, o romance com um homem casado, os planos de fugir assim que ele deixasse a esposa. Lisa puxou um caderno com anotações impecáveis. Enquanto Natasha trabalhava Arina, eu estudava os hábitos do pai. Horários, rotas, mentiras. Até o segui algumas vezes. Você seguiu seu pai? Meu coração disparou. Isso é perigoso. Eu era cuidadosa, Lisa respondeu, firme. Precisava confirmar minhas suspeitas. E estava certa.
Toda terça e quinta, ele ia para o apartamento alugado de Arina no sudoeste, não ficava trabalhando até tarde como dizia você. Natasha girou o notebook na minha direção. Mas aqui é que fica interessante. Pelas conversas com Arina, descobri algo que ele nem imagina. O quê? Perguntei, tensa. Ela tem outro homem, disseram em uníssono. Roman Chernov, Natasha completou. Dono de uma rede de restaurantes em Moscou. Ela sai com os dois há 4 meses. Usa seu pai como reserva. Lisa assentiu. E o pior, ela planejava pegar o dinheiro dele e fugir com Roman para São Petersburgo. Abrir um novo negócio. Com o nosso dinheiro. Minha cabeça girava. Então, ela nunca quis ficar com ele. Nunca, Natasha riu, amargo. Só queria o que podia tirar. Até zombava disso nas mensagens, maridos de 40 anos, presa fácil. Eles estão desesperados para se sentir jovens de novo. O nível de traição era tão profundo que, por um segundo, quase senti pena de Boris. Quase. Mas não paramos por aí, Lisa continuou, implacável. Precisávamos saber quando ele daria o golpe final. Natasha invadiu o calendário e os rascunhos dos e-mails dele, disse, como se fosse algo trivial. Você invadiu? Arfei. Mãe, é fácil quando alguém usa a mesma senha em tudo, Natasha revirou os olhos. Encontrei o rascunho de uma carta de demissão. Ele planejava se demitir nesta sexta, pedir o divórcio no sábado e sumir no domingo. Neste final de semana, repeti, gelada. Neste final de semana, confirmaram. Uma onda de náusea me atingiu. Em 4 dias, meu marido destruiria nossa família e fugiria com nosso dinheiro. Mas aí está a beleza, Natasha sorriu, os olhos brilhando de excitação. Nós o antecipamos. O que vocês fizeram? Minha voz era um sussurro. Lisa sorriu, um sorriso doce e aterrador. O plano dele está prestes a desmoronar. De forma espetacular. Natasha abriu a última aba. Mãe, e se eu te dissesse que Arina Sokolova e Roman Chernov agora sabem tudo um do outro? Lisa acrescentou, e que o chefe do papai já sabe que ele usou recursos da empresa para fins pessoais. O dinheiro que ele roubou? Perguntei, ofegante. Já está seguro. No lugar certo, Natasha concluiu, triunfante. Olhei para minhas filhas, paralisada. Elas não apenas expuseram a traição do pai. Elas destruíram cada peça do tabuleiro dele. Meninas, consegui dizer. O que vocês fizeram? Ontem, colocamos tudo em movimento, Lisa recostou-se no sofá, como um general após uma batalha vitoriosa. Chamamos de Operação Karma. Natasha abriu uma linha do tempo no notebook. Tudo foi calculado para que ele não tivesse tempo de reagir. Inclinei-me para frente, fascinada e um pouco aterrorizada pela frialdade estratégica delas. Fase 1, 9 horas da manhã, explicou Lisa. Enquanto ele estava no trabalho e você no escritório, fui até a construtora dele. Você foi ao trabalho dele? Meu estômago embrulhou. Disse que fazia um projeto escolar sobre empresas locais, Lisa respondeu, serena. Pedi para entrevistar funcionários. Mas, na verdade, plantei provas onde o chefe dele as encontraria. Natasha puxou uma pasta com impressões. Escolhemos os e-mails mais comprometedores, aqueles em que ele se gabava de usar computadores da empresa para conversas pessoais, dos longos almoços com Arina. Deixei tudo na sala de descanso, onde o diretor dele, Igor Petrovich Krylov, sempre toma café depois do almoço. Fingi que deixei cair sem querer. Fiquei boquiaberta. Era genial. Fase 2 aconteceu em paralelo, Natasha retomou. Lembra que eu conversava com Arina há semanas como Agatha? Assenti, hipnotizada. Ontem, contei a ela que vi Roman jantando com outra mulher. Mandei uma foto, na verdade, era ele com uma parceira de negócios, mas editei para parecer uma traição. Por quê? Perguntei, confusa. Porque sabia que ela ia surtar, Natasha sorriu. E, quando isso acontecesse, ela falaria sobre um plano B com um homem casado que lhe dá dinheiro. O que ela fez, Lisa completou, satisfeita. Roman desconfiou e começou a investigar. E nós ajudamos.
Natasha abriu outra aba. Enviei anonimamente prints para ele, jantares caros, presentes, viagens de final de semana, tudo pago com nosso dinheiro. Uma onda de satisfação dolorosa me percorreu. A teia de mentiras de Arina se desmanchando. Roman enlouqueceu, Lisa contou. Ontem, invadiu o escritório dela, fez um escândalo na frente de todos, chamou-a de interesseira e saiu furioso. Natasha riu. Mas o melhor veio depois. Arina ligou para o papai, chorando, pedindo que fosse consolá-la. E ele, claro, saiu mais cedo do trabalho e correu para o apartamento dela. O que significa que, comecei a entender. Que Igor Petrovich encontrou as provas na sala de descanso exatamente quando ele não estava lá, disseram juntas. Mas ainda não acabou, Natasha clicou no mouse. Fase 3 foi a mais importante. Os olhos de Lisa brilharam. O dinheiro. Enquanto o pai tentava decifrar a histeria de Arina e seu chefe descobria as provas comprometedoras, Natasha executava a parte mais crucial do plano. Seus dedos dançavam sobre o teclado com uma precisão cirúrgica. Eu passei semanas monitorando a conta conjunta de vocês, perguntei, quase sem fôlego. Como você conseguiu todas as informações? Senhas, perguntas de segurança, tudo? Natasha revirou os olhos com um sorriso irônico. Ele usava seu sobrenome de solteira como resposta secreta. Sua voz pingava desdém. E a data de aniversário de Arina como PIN. Ela suspirou, como se a previsibilidade dos homens a exaustasse. Homens são tão óbvios. Lisa conferiu os registros no relógio, 15h47 do dia anterior. Enquanto o pai acalmava Arina e seu chefe convocavam uma reunião de emergência sobre as violações éticas, Natasha transferiu cada centavo dos fundos roubados de volta para a conta familiar. Tudo. Até o último kopek. Não acredito, murmurei, atordoada. Mãe, você usa a mesma senha desde que eu tinha 12 anos, Natasha apontou, secamente. E, tecnicamente, como suas filhas, temos pleno direito de acesso à poupança familiar. Foi então que entendi, minhas meninas haviam arquitetado cada detalhe. Não apenas desmontaram o plano do pai, como blindaram nosso futuro com uma precisão que até eu, sua mãe, subestimara. Ou seja, disse eu, lentamente, saboreando cada sílaba, neste exato momento, Boris acha que está a um passo de começar uma nova vida com Arina, com o nosso dinheiro. Lisa sorriu, quase maliciosa. Na verdade, seu chefe está preparando sua demissão. Sua amante está em prantos porque o amante dela a abandonou, completou Natasha, rindo. E o dinheiro que ele roubou? Sumiu como por mágica. E ele nem faz ideia de que tudo está conectado, finalizei, sentindo um calafrio de satisfação. Mas então olhei para elas, e algo em seus sorrisos, algo demasiado calculado, fez meu coração saltar. O que acontecerá quando ele descobrir? Elas trocaram um olhar. Um olhar que gelou meu sangue. Ah, mãe, disse Lisa, suavemente. É aí que começa a parte mais interessante. Não tivemos que esperar muito. Às 2h37 da mesma madrugada, a porta da frente se arrebentou contra a parede com um estrondo que sacudiu os quadros. A voz de Boris ecoou pelo corredor, carregada de uma fúria que eu nunca ouvira antes. Clara. Eu estava no sofá, ainda de pijama, tentando processar o que minhas filhas haviam feito. Lisa e Natasha, supostamente dormindo em seus quartos, mas eu sabia, elas ouviram cada palavra. Boris irrompeu na sala, o rosto vermelho, os cabelos desgrenhados. Sua habitual compostura de executivo havia se esvaído, a camisa amassada, a gravata desaparecida. Parecia não dormir há dias. Que dinheiro? Perguntei, com uma calma que me surpreendeu, apesar do coração martelando no peito. Não finja que não sabe. Ele rugiu, apontando um dedo trêmulo para mim. A conta está vazia. Tudo desapareceu. Até o último kopek. Levantei-me devagar, enfrentando seu ódio com uma firmeza que nem eu reconhecia. Você quer dizer, o dinheiro que roubou das economias das nossas filhas? Seu rosto empalideceu. Como você? Como eu sei sobre Arina? Completei por ele. Sobre seu plano de nos abandonar e começar uma nova vida em Sochi? Sobre o sinal dos apartamentos em Adler?
Minha voz ganhava força a cada palavra. Sobre como você nos chamava de achatas em imprevisíveis anos e meios para sua amante? Sua boca se abriu e fechou, como um peixe fora d'água. Clara, eu posso explicar? Explicar o quê? Cortei, gelada. Como mentiu por 7 meses? Como planejou roubar o futuro das próprias filhas? Como traiu tudo que construímos em 20 anos? Você não entende. Ele desabou, desesperado. Eu e Arina, era algo real. Nós éramos felizes. Você e eu já vivíamos como estranhos há anos. A audácia das palavras dele era de deixar sem palavras. E você resolveu esse problema roubando suas filhas? Minha voz cortava como uma lâmina. Elas são inteligentes, vão conseguir bolsas, ele arriscou, patético. Não precisam desse dinheiro tanto quanto eu e Arina precisávamos para nosso novo começo. Olhei para o homem com quem dividira 2 décadas e percebi, com uma clareza dolorosa, eu não conhecia essa pessoa. Onde você esteve hoje à noite, Boris? Seu rosto se contorceu. Tudo desmoronou, Clara. Krilós me demitiu. Sua voz quebrou. Disse que usei recursos da empresa para fins pessoais. Que eu era uma vergonha para a companhia. E sua amante? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Não atende minhas ligações, admitiu, afundando na poltrona. O marido dela descobriu tudo. Armou um escândalo no escritório dela. Agora ela me culpa por destruir a vida dela. Por um segundo, quase senti pena. Quase. Então vamos recapitular, disse, cruzando os braços. Você perdeu o emprego. Foi abandonado pela amante. E agora volta para casa, esperando o quê? Compaixão. Eu cometi erros, ele implorou, os olhos cheios de um desespero que já não me comovia. Mas podemos consertar. Vamos a um terapeuta. Eu compensarei você e as meninas. Com que dinheiro? Minha voz era de gelo. Você roubou tudo que tínhamos. É exatamente isso que estou tentando dizer. Ele explodiu, levantando-se de um salto. O dinheiro sumiu. Alguém esvaziou a conta que eu e Arina abrimos. Tudo. 3.700.000 rublos, e simples. O rosto de Boris empalideceu como cera derretendo ao sol. Do que você está falando? Natália girou o notebook na mesa, expondo as mensagens trocadas entre Agatha Chikhanova e Arina. Ela te usou, pai. Sua voz era uma lâmina afiada. Ela tem outro, Roman Chernov. Planejava pegar seu dinheiro e sumir com ele para São Petersburgo. Os dedos de Lisa deslizaram pela tela, destacando as palavras como facas. Maridos de meia-idade sempre acham que fisgaram uma jovem, mas na verdade são só vacas leiteiras para elas. Viu o maxilar de Boris tremer quando a verdade o atingiu como um soco no estômago. Ele destruíra uma família por uma mulher que brincava com ele da mesma forma cínica com que ele brincara comigo. Isso é impossível, sussurrou, as mãos tremendo. Ela me ama. Ela mesma disse. Ela ama dinheiro, cortou Natália, seca como uma sentença. E agora que Roman a largou por sua causa e você perdeu o emprego, ela não quer saber nem de você, nem dele. Boris afundou na cadeira, os ombros curvados como se carregassem o peso de décadas de enganos. O que vocês querem de mim? As meninas trocaram um olhar, depois fixaram os olhos em mim. Já havíamos discutido esse momento depois da confissão delas. Queremos que você vá embora. Hoje mesmo. Arrume suas coisas e saia. Mas este também é o meu lar, tentou, fraco. Na verdade, não, Liz abriu uma pasta com documentos, deslizando-os pela mesa como um veredicto. No contrato da hipoteca, só o nome da mamãe consta como proprietária. Você mesmo assinou a renúncia há 5 anos, no refinanciamento. Lembra? Dizia que era mais vantajoso para os impostos. Boris fitou os papéis, a memória lhe devolvendo o momento em que, com sua própria caneta, cavara a própria armadilha. Já falamos com um advogado, continuou Natália, implacável. Temos provas suficientes para processá-lo por fraude e desvio de dinheiro. Mas estamos dispostas a um acordo. Que acordo?
A desconfiança em sua voz era um animal acossado. Você assina o divórcio, explicou Lisa, cruzando os braços. Deixa tudo para mamãe. Aceita que as meninas fiquem com ela. Sai da cidade e nunca mais aparece. Em troca, não vamos à polícia. Vocês não estão falando sério, implorou, os olhos suplicantes voltados para mim. Clara, são suas filhas. Você não pode permitir que elas façam isso. Olhei para aquele homem, o marido com quem compartilhei 20 anos, o pai das minhas filhas, aquele com quem dividi uma casa, uma cama, sonhos e só senti nojo. Você destruiu esta família no momento em que decidiu que sua amante valia mais que o futuro das suas filhas, falei, baixa e firme. Elas não destruíram nada. Salvaram o que ainda podia ser salvo. Boris ficou em silêncio por um longo tempo. Então, assentiu devagar, como se cada movimento do pescoço doesse. Está bem. Assinarei seus papéis. Mas não esperem que eu desapareça para sempre. Elas também são minhas filhas. Na verdade, Natália sorriu, doce e letal, esperamos exatamente que você desapareça para sempre. Porque se tentar nos contatar uma única vez, vamos tornar público tudo, gravações, mensagens, provas do roubo. Vamos garantir que esta cidade inteira saiba quem você é de verdade. Boris olhou para cada uma de nós, buscando e não encontrando um único vestígio de piedade. Apostara tudo em uma mulher que o usará como lixo. E perderá. Vou arrumar minhas coisas hoje, disse por fim, a voz quebrada. Amanhã, não estarei mais aqui. Quando se dirigiu ao quarto, Lisa o chamou. Pai, da próxima vez que quiser roubar sua família, pelo menos mude as senhas. Às 6h23, a porta da frente bateu atrás dele. Da janela da cozinha, observei enquanto carregava no carro os poucos pertences que permitimos que levasse. Olhou para a casa uma última vez. Não levantei a mão para me despedir. 3 meses depois, o divórcio foi finalizado. A conta poupança foi recuperada, os juros voltaram a cair como bênçãos. Lisa entrou na Universidade Sechenov com bolsa integral e auxílio extra. Natália foi aceita no MFTI após vencer uma Olimpíada de Informática, com todos os custos cobertos. De Boris, nunca mais tivemos notícias, embora, às vezes, me perguntasse se ele descobrira que Arina, afinal, fora para São Petersburgo com Roman. Minhas meninas, enquanto isso, criaram um canal no Telegram, Justiça Adolescente. Lá, ajudam jovens a lidar com crises familiares e traições de adultos. Dezenas já encontraram nelas o apoio que precisavam. Nunca estive tão orgulhosa. Elas me ensinaram que, às vezes, quem te ama com mais força é capaz de lutar até a morte para te proteger. E que a justiça, muitas vezes, vem de onde menos esperamos.